Confiança é tudo na hora de investir. E ao saber que a Genial oferece um time dedicado, com atendimento 24 horas por dia, nos 7 dias da semana, para tirar qualquer dúvida, a sua confiança em investir com a gente só aumenta, não é mesmo? Então abra sua conta gratuitamente através do link na descrição desse vídeo. Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast Genial Analisa. Para você que gosta desse programa, já aproveita, deixa aqui seu like se você estiver vendo pelo YouTube. Se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, saiba que a gente tem ao vivo com imagens no nosso canal do YouTube. E hoje, como vocês viram aqui no título, eu estava esperando muito, na verdade, por esse podcast. A gente já teve aqui o Delara, que eu vou passar a palavra para ele daqui a pouquinho, para falar um pouco de commodities. A gente veio, acho que, alguns meses atrás. E agora, acho que um dos grandes temas, na verdade, para o ano de 2023 é commodity. Então a gente está trazendo ele aqui de novo para falar um pouco sobre esse tema, dar um pouco das perspectivas, enfim, tudo sobre commodities ele vai acabar falando no dia de hoje. Antes de passar a palavra para ele, eu estou aqui com o Igor do meu lado. Fala aí, pessoal, muito boa tarde a todos, né? Esse programa que está sendo gravado, então uma boa tarde, estamos gravando à tarde. Estou aqui para tentar trazer um pouco da visão do setor industrial, né? Tem algumas empresas que são impactadas pelo cenário de commodities, então espero que a gente tenha um ótimo papo aí ao longo da tarde. Estamos aqui com o Motinha também, tudo certo, Motinha? Tudo tranquilo, primeiro é uma honra ser chamado aqui para esse podcast, e muito obrigado, Celine, todo mundo sabe da admiração especial que eu tenho pelo Delara, pelo Igor, por você, por time todo, e eu estou bastante curioso, animado. Eu só tenho uma notícia que eu não gostei, só tenho 1 hora e eu estou preocupado comigo, tá? Mas, por favor, conto com você, Rosalina, para você conseguir me mutar, jogar uma peteca em mim, qualquer coisa. Delara, tem uma vez que eu lembro quando eu juntei eu e o Mota num fechamento aqui, e a gente começou a falar e não parava mais, já tinha dado 1 hora e a Denise estava quase com os cabelos caindo da cara. Mas brincadeiras à parte, obrigado por estar aqui de novo, mas sempre uma honra. Você que não mora aqui em São Paulo, então sempre quando você tem o tempinho, o convite fica sempre aberto para você voltar mais vezes, até porque é um tema que, toda hora tem novidade, né? Não moro ainda. Você vai morar. Ainda. Quem sabe tem novidades. Aí, ó. Spoiler em primeira mão aqui. Mas obrigado pelo convite, Bruno, Igor, Motinha. Para mim é uma honra estar aqui. Faz mais de 1 ano que eu conheci o Motinha lá no Twitter. A gente mantém contato. No Clubhouse. Caraca, o Clubhouse morreu. Não sei se é falecido ainda ou não, mas lá no Clubhouse. Então, para mim é uma honra. Admiro muito o banco, admiro o trabalho de vocês e fico muito feliz pelo convite novamente. Show de bola. Antes da gente, de fato, começar, você queria só dar um overview um pouco de quem é o Ale Delara, né? Só para quem não conhece, um pouco do que você faz, como que você chegou nesse mundo de querer se especializar em commodity, falar disso. Acho que é legal dar esse overview rapidinho, depois a gente, de fato, passa para as perguntas aqui. Eu sou um apaixonado por commodities, né? Estou no mercado só há 24 anos. Minha idade. Olha. Eu estou ligado à produção agrícola, né? Tenho uma propriedade que produz soja, produz milho e sempre admirei o mercado de petróleo e estou no mercado de comércio exterior. Então, quando você vai trabalhar de commodity, você não consegue dissociar o que é mercado financeiro do que é mercado físico, porque a formação de preço começa no mercado financeiro, mas o derivativo depende do mercado físico. Então, estou há 24 anos estudando o mercado dia a dia, quase 24 horas por dia. Antes de dormir, aquela tradicional olhadinha na Bolsa de Chicago, Bolsa de Nova York. Quando acorda também, vê se tem um recado lá da Bolsa, que aconteceu alguma coisa. E eu trabalho hoje 100% focado no mercado de commodities. Show de bola. Não sei como vocês querem começar. Eu passo a palavra para o Motinha ou para o Igor, se vocês quiserem fazer uma primeira pergunta inicial para a gente começar o papo e depois, obviamente, a gente vai trazendo. Bom, como ele deixou em aberto, Igor, eu vou assumir. Vai lá, sabe? Bom, basicamente, eu sou um apaixonado por macro e commodities. Dentro do macro tem um peso absurdo. Commodity no Brasil tem um peso absurdo no fiscal, em tudo. Eu fico brincando, não sei se é pejorativa a frase que eu falo, mas eu vejo o Brasil como uma grande fazenda, com uma mineradora enorme atrás e petróleo no mar. Então, realmente, commodities tem para a gente uma importância muito grande. E tem sempre uns cases que são meio óbvios, que todo mundo fala. Aqui na Genial, a gente começou a falar de petróleo na virada de 20 para 21. Foi o grande case que a gente falou. Na virada de 21 e 22, a gente abriu o Morning Call de 22 de janeiro falando que petróleo. E eu vejo que esse mercado está começando a decepcionar quem estava muito otimista. Por exemplo, todo mundo, se você vê vários multimercados brasileiros, Verde, Legacy, Mar Asset, Vista, nas cartas, segundo as cartas dele, lembrando, eles mudam de opinião muito rápido, tá? Teoricamente, nas cartas deles, ele acredita no case bastante robusto de petróleo.
E todo mundo ficou muito animado com o consumo de petróleo da China por causa da reabertura. E a gente consegue quantificar esse nível de animação pelo número de contratos em abertos, de posição compradas através de hedge fund, posições especulativas. E as posições compradas em petróleo que despencaram em dezembro aceleraram em janeiro para níveis quase perto de recorde. Aí a gente vê o resultado dessas apostas, ou desse cenário, não se concretizando. O petróleo não sai do lugar e está pedalando com o juro do mundo de 4. Até o mundo tem carrego hoje em dia. Sim. Você consegue me ajudar, por favor, Renato? Eu posso tentar, Motinha. E até fico feliz porque 2020 foi pandemia e commodities. 2021 foi pandemia e expansão monetária. 2022 foi commodities e juros e renda fixa. Né? E 2023 vai ser commodity e reabertura da China. Então, estamos aí há 3 anos consecutivos com o tema commodity. E agora algumas coisas começam a aparecer no mercado que mostram que ele não é tão fácil. Igual nós ouvimos falar aí, commodity é só olhar a oferta e a demanda e você tem a direção de preços. Agora a gente começa a abrir o que tem por trás da oferta e da demanda. Especificamente nesse cenário de petróleo agora, há um negócio chamado preços de referência. E é aí que eu acho que tem pego o mercado de calça curta, vamos colocar assim. Quando você negocia commodity no mercado físico, e eu vou falar do mercado físico por causa da demanda da China, você tem um benchmark que faz parte da formação de preço, que é o grande referencial. Então, petróleo nós temos 2 grandes benchmarks, o Brent em Londres e o WTI nos Estados Unidos. Mas nós também temos o Murban em Londres, que é o petróleo do Emirados Árabes Unidos, e nós temos uma bolsa muito grande no Golfo Pérsico, em Oman, que também negocia muito petróleo, só que essa não está no radar. Quando um comprador ele vai fazer a aquisição do produto, ele vai somar o benchmark, da onde ele vai comprar, daquele tipo específico de petróleo, e mais um prêmio de exportação, que no petróleo é chamado de diferencial. Então, entre as várias origens que vende o petróleo, quem tiver com menor diferencial é o mais competitivo. Até aqui, tranquilo, né? A China reabriu e começou a comprar petróleo. Qual é o petróleo mais competitivo do mundo hoje? O russo. Sem sombra de dúvida. Alguns diferenciais do petróleo russo chegam a estar $30 abaixo do Brent. Então, se o Brent está a 80, você compra o petróleo russo por $50. Quem que está se beneficiando disso? A Índia e a China. Então, a China está comprando um bom volume, aumentou a demanda de compras, só que isso não vai no mercado futuro, você não envolve derivativo, porque a Rússia não pode operar derivativo. Então, você vai para o mercado físico e programa a sua entrega. A China manda os seus navios para lá, que são aqueles VLCCs, Very Large Crude Carriers, carregam 2 milhões de barris um navio daquele, e traz para sua costa, transfere para um outro navio e faz a distribuição ali na Ásia. Refina esse petróleo e agora vai começar a vender para a Europa, vende para os Estados Unidos, ou derivado a preços de mercado, que é o que a Índia está fazendo. Então, o que nós temos visto? Um aumento na demanda, o preço caindo, porque a demanda não está usando os benchmarks de formação de preço. Inclusive, a Arábia Saudita anunciou a 4ª queda consecutiva no seu diferencial para a Ásia. Agora vai baixar em mais 30 centavos por barril para tentar recuperar a demanda que a Rússia tomou. Então, essa que é a questão agora. Essa que é a explicação. A demanda apareceu. A demanda apareceu. Só que está sendo suprida por um petróleo que poucos querem, poucos podem ter acesso, só quem não é alinhado com o Ocidente pode ter acesso a esse petróleo. Sim. Então, e esses 2 países, principalmente Índia e Rússia, Índia e China, estão aproveitando dessa questão geopolítica e estão conseguindo se abastecer com petróleo $30, $25 abaixo. Então, meio que aquela subida que a gente teve por conta da exclusão de um grande player produtor, que no caso era a Rússia, da geopolítica do petróleo, né, que a gente viu os preços subindo artificialmente por conta do conflito. Hoje a gente vê, na verdade, eles sendo responsáveis pela queda por conta dessa arbitragem, né, que você está falando. Porque pensa que a China poderia estar comprando petróleo na Arábia Saudita. Aí você proíbe a Rússia de vender. Essa que foi a questão. Você proibiu a Rússia de vender para a União Europeia e para os Estados Unidos. O restante do mundo pode continuar comprando. Então você não tirou a oferta do mercado. Você tirou a oferta do mercado europeu e norte-americano. Eles pagam mais caro. E para a Rússia, ela olha, puxa, eu tenho menos compradores agora. Então eu vou ter que atrair quem tem para o meu mercado. Eu vou ter que abaixar o preço. E aí bateu direto no diferencial.
Agora, imagina, existe um negócio chamado crack spread, que é o spread, que é o custo de processamento, né? A margem de processamento. Imagine como que está a margem de processamento para uma refinaria chinesa hoje, comprando petróleo a 60, 70 dólares e vendendo a 110, 120 um barril de diesel para a Europa e para os Eu Estados lembro que Unidos. no auge do verão americano chegou a bater acho que quase 200. Bateu 200. Quase 200 para refinar, para entregar o produto refinado. Assim, impressionante. Eu acho que o case de petróleo, assim, mas aí eu queria só entender a opinião mesmo, a sua opinião, Delara. Você acha que estruturalmente esse petróleo ele vai caminhar para esses 30 dólares, que é o que a Rússia negocia com China e Índia, que é abaixo do barril de referência hoje, do preço do barril de referência hoje? Ou você acha que isso é meio que uma briga desigual e em algum momento ou vai ter que abrir tudo e vão ter que chegar num acordo, ou a Rússia vai acabar sendo penalizada porque vai precisar desse spread, né? Eu acho que a Rússia não vai conseguir segurar por 2, 3 anos um petróleo com um desconto tão baixo assim. Porque existe um custo de processamento e as grandes empresas de manutenção e equipamentos da parte de exploração, como a Schlumberger, por exemplo, saíram da Rússia. Então, a capacidade de produção de petróleo, extração de petróleo da Rússia está prejudicada. Uhum. Ela que chegou a produzir 15, 16 milhões de barris por dia, exportando 5, 6, 7 milhões, reduziu a produção para 10. Está se encaminhando para produzir menos de 10 milhões de barris por dia. E as exportações por dia também reduziram. Dos 6, 7 milhões estão em 3, 4 milhões. Então, caiu o preço e caiu o volume exportado. Vai ter que voltar. Junto com esse componente, nós temos uma sazonalidade de baixa agora no petróleo. Ele atingiu a máxima do segundo semestre em dezembro, pela produção do retinóil, agora que vai ser consumido no inverno, e agora ele se encaminha para uma baixa com um fundo sazonal entre março e abril. Passando esse período, ele vai começar a acelerar forte, porque chega o verão no hemisfério norte, é um período de férias. Então, principalmente nos Estados Unidos, 4 de julho é o período que mais registra viagens, bombando, né, durante as férias de verão. E o pico sazonal do petróleo é em julho. Junho, um pouquinho em junho, indo para julho. Porque quando eles precisam produzir a gasolina que vai ser consumida nas viagens. Então, eu acho que no curtíssimo prazo, nós poderíamos ver uma queda de preços, não uma queda muito acentuada, porque não tem tanto petróleo assim, apesar de estar um excesso de oferta nesse momento, mas passou março, eu acho que o movimento de alta vem por causa de um balanço apertado ainda devido à sazonalidade do uso de gasolina. O shape da curva voltou a ser contango? Os primeiros 6 vencimentos estão em contango, estão em queda. Ou seja, tem liquidez, tem petróleo. Tem um excesso de oferta. Tem um excesso de oferta na Ásia, principalmente, né, que são os maiores consumidores. Uhum. E aí, só uma última pergunta, ainda no tema Ásia e petróleo. Assim, a gente viu agora os dados que saíram de viagens na China, né, depois do processo de reabertura, o chinês viajando pra caramba. E aí eu queria entender até que ponto, assim, até a opinião do Mota e a sua opinião em relação a isso, se talvez o petróleo arbitrado, né, mais barato, por conta de estar comprando lá da Rússia, se isso pode estar fazendo com que no mercado local a China tenha um ambiente mais favorável para a mobilidade. Assim, imagino que agora seja o período sazonalmente mais forte na China, né, e ainda se soma a questão da reabertura, e se isso tenha afetado o mercado local. Não sei se vocês sabem, se vocês têm uma noção disso, já que ela tem esse petróleo refinado e mais barato, né? Tem, o indicador saiu hoje. Saiu o PMI composto para 50,1 pontos, ou seja, a economia está em crescimento. Maravilha. Vamos olhar agora pedidos de exportação, volume de exportação, balança comercial, todos os índices em queda, em retração. Então, quem que tem sustentado esse crescimento, essa volta do crescimento da indústria chinesa? O mercado doméstico. Então, esses dados que saíram hoje do PMI justifica muito. Então, reabriu a China, maravilha. Veio um feriado com mais de 200 milhões de viagens em uma semana. Maravilha. Agora retoma a atividade normal de trabalho, vamos para a indústria, vamos produzir. Mas quem tem sustentado essa demanda e a economia chinesa nesse momento é o mercado doméstico, porque o restante está aí mal das pernas e os temores de recessão crescem a cada dia. E apesar de ter vindo um crescimento da França hoje, ter vindo um crescimento dos Estados Unidos na semana passada, quando você começa a olhar o que eu imagino que seja, talvez a bolha eu esteja exagerando, mas de crédito, novamente, o endividamento das famílias, Tá animal. com juros lá na estratosfera. Um cenário que eles nunca viveram, né?
Nunca viveram, exatamente. Então, Nos últimos 40 anos. É algo... Paul Volcker viveu isso. Essa aspas aí. Então é algo que eu acho que está se encaminhando para um problema grande que vai ter que ser lidado e não há muito tempo. Porque se eu começar a pagar o mínimo do meu cartão, talvez em 7 meses eu quebro o meu cartão. Então eu acho que os Estados Unidos está se encaminhando para esse modelo ainda. Eles não viram que o juros está tão alto para refinanciamento das suas dívidas. Bruno, depois que o Delara falou isso, eu sugiro você mandar, pelo amor de Deus, hoje ainda, um invite pro Jay Powell, para a turma do Fed, escutar isso, tá? Mas, brincadeiras à parte, saiu dado de exportação de Taiwan, menor de 20 anos, exportação da Coreia. Todos os países que, como o Delara falou, como é que se definiu? A China é uma fábrica, né? Isso é uma fábrica. Para vender para o mundo. As exportações chinesas estão caindo. Ou não estão subindo, se der me corrigir. Estão caindo. Estão caindo. Lá que eu sei que Taiwan despencou, que eu fiquei horrorizado, e Hong Kong também. Mas da minha parte, em relação a commodity petróleo, eu estou já bastante abastecido de informação. Eu até queria fazer um gancho, por favor me corrija se eu estiver errado, porque ontem eu até falei pro Motinha que eu não queria me atrever a comentário de commodities, porque, enfim, é um tema que, para mim, ainda é um pouco complicado, de certa forma. Enfim, você tem a minha idade de experiência no mercado, então... Tá mentindo nessa idade. Ele maltrata a gente sem saber. Ele quer ser carinhoso, mas maltrata. Eu queria trazer o gancho para as commodities metálicas, especialmente minério de ferro. Vocês estavam conversando disso aqui em off, e uma das coisas que me chama também um pouco de atenção é uma das grandes, na verdade, especialmente quando a gente fala de Vale, tem que olhar muito para a China, porque a China é um dos grandes clientes, a gente colocar Vale, né, pensando na empresa. Só que aí você tem toda essa questão, beleza, você tem uma reabertura, você tem uma política de lockdown agora bem mais fraca, né, do que a gente tinha antes, só que você ainda tem, e o Mota pode me corrigir, um mercado imobiliário na China que, de certa forma, não sei se dá para dizer que ainda é complicado, mas que passou por problemas. Se você pode me corrigir. Não, saiu os dados hoje, caíram 34% das vendas de casas. O setor imobiliário está cambaleando. Primeiro ponto, o setor imobiliário chinês é a maior bolha imobiliária do mundo. O setor imobiliário, os imóveis na China correspondem a 340% do PIB chinês. É assim, algo assim... Só para você ter noção, acho que os Estados Unidos é 140. O Brasil deve ser 80. Europa, ou seja, é uma coisa assim totalmente fora da curva. E o governo chinês tentou resolver isso, tentando ele mesmo furar a bolha, só que desinflou de uma maneira muito grande. E como que isso respinga, por exemplo, na questão do minério de ferro, por exemplo? E se dá para fazer um pouco dessa correlação? O principal produto, vamos dizer, o principal mercado do minério de ferro é o imobiliário. É o imobiliário. A China, eu acho que fez 5 ou 6 impulsos de crédito só no setor imobiliário. Gastou 80 bi de dólar nos últimos 3 meses do ano passado para tentar segurar, trazer confiança para a incorporadora concluir a casa, né? Exatamente. Porque os tempos eles não estavam pagando mais as prestações porque estava vendo imóvel e não estava pronto. Não, reduziram impostos, muitas províncias reduziram imposto de transferência de imóveis, reduziram compulsório para tentar colocar dinheiro na economia, reduziram juros para a população, reduziram juros para os bancos também, tomar esse empréstimo para empréstimo. Então, é um setor que, para ficar complicado, tinha que melhorar muito, muito. E com essa falta de confiança da população chinesa, mudou até o perfil do chinês. Antes sobrava um dinheiro, ele comprava um imóvel. Agora ele está colocando esse dinheiro na poupança. Então, mudou um pouco o perfil. Quando que o chinês voltará a ter confiança suficiente para voltar a adquirir imóvel? Será que ele voltará, será que ele voltará um dia a comprar imóveis como ele comprava há 2 anos, 3 anos atrás? Então, eu acho que o minério de ferro ele tem alguns desafios pela frente. Olhando o derivativo, ele também subiu bastante. Eu acho que está mais de $120 hoje tonelada. Está muito próximo, está muito 127 próximo. Hoje, bateu 130 ontem. Vindo de 80 em 1º de novembro. Perfeito, 1º de novembro. Quando começou a tese de reabertura. Quando eu olho o índice de frete, e por que eu olho o índice de frete? Porque a cotação lá na Bolsa é CFR China. Não é o minério de ferro no Porto do Brasil, é o minério de ferro lá na China. Né? Então, dentro da cotação tem lá frete, em Singapura, tem o frete. E o frete não tem especulação, o frete é demanda real. Porque o índice BDI, o Capesize, o Panamax, os outros índices de frete, são negociados na Baltic Exchange em Londres, e lá não tem especulador. Você tem que ser uma companhia marítima ou um player do mercado náutico autorizado pela Baltic Exchange para poder operar.
Então, ali é hedge de contratação de frete realmente, real, economia real. E você olha de novembro, exatamente de novembro até agora, o índice Capesize caiu 78%. Só 4 vezes na história ele teve próximo a 500 pontos. Eu estava olhando de container, o fretamento por container foi a mesma coisa, foi na mesma direção. Só que o container tem um detalhe. Navios que transportam minério de ferro, nós chamamos que são navios Trump. São navios errantes, ou seja, ele não tem uma rota, ele vai para onde tem carga. Então eu tenho carga em Paranaguá, ele vai para Paranaguá, eu tenho carga lá no Oriente Médio, ele vai para lá. Container tem rota, são navios liners. Então ele vem da China, ele vai parar em Rio Grande, vem para Santa Catarina, Paranaguá, Santos e volta para a China. Eu tenho uma data ali. Quando aconteceu aquele lockdown, primeiro na China, foi para a Europa, foi para os Estados Unidos, nesse período os navios estavam com containers cheios indo para os Estados Unidos. Aí travou tudo, esses containers ficaram lá. Quando a China reabriu, aonde que estavam esses containers vazios? Estados Unidos e Europa. E não tinha exportação, porque o Ocidente estava em lockdown. Então, aonde que precisava desse equipamento? Na Ásia, não tinha. E aí a lei básica da economia, menor oferta, o preço sobe. Sem oferta, o preço foi para 6 vezes. Sim. Foi o que aconteceu com o frete. Agora, essa cadeia de suprimentos já está adequada. Esses containers já voltaram para o fluxo normal, então justifica uma queda de $15 mil o container na rota Brasil-China voltar para $2.500, $3.000. Nos navios de cargas secas a granel e navios de petróleo, como eles são navios Trump, eles vão para onde tem demanda, realmente a queda mostra menor demanda. Entendi. Há um indicador chamado layup, que é um indicador que mede a quantidade de navios que estão há mais de 30 dias sem carga, ou seja, fora de operação. Para os navios Capesize, que são navios que transportam acima de 100 mil toneladas, essencialmente minério de ferro e um pouquinho de carvão, é o maior número de navios fora de operação há mais de 30 dias dos últimos 30 anos. Esse índice ele mede o número de navios que estão parados. 30 dias parado no mar, sem nada. Sem nada. É o maior nível dos últimos 30 anos. Aí você vê o índice Capesize lá embaixo, índice de contratação lá embaixo, o que tem justificado a alta do minério de ferro? A especulação. Tá. Então, só pegando esse gancho, só para ver se eu entendi a mensagem. Ter o maior índice de navios 30 dias parado porque não tem nada para fazer nos últimos 30 anos significa atividade econômica no mundo. No mundo. Tá faltando, tipo, o comércio não tem... Não está demandando. Não esquece de mandar isso pro J-Power. É amanhã, cara. Não manda quinta. Tá? Não, manda eu sei agora que vai a gravação quinta... para ele. Vamos mandar a gravação para ele. Só para ele, só para ele. Mas... Pegando esse gancho, eu vou tentar trazer isso para um cenário mais básico, só para talvez o pessoal que estiver assistindo, como a gente está gravado, eu não consigo ver se tem tendo comentários, se tem tido essa dúvida. Mas se o que justifica a especulação, esse preço tão alto, qual que é o pouso suave desse preço do minério de ferro? O que a gente pode esperar, na verdade? Porque muita gente especula no sentido de falar, é daqui para cima. Só que se é muito especulativo e, na verdade, o real é que não existe demanda, ele vai convergir em algum momento para o preço real, certo? Sim. E qual seria esse nível? Para onde você vê? Se eu soubesse, essa pergunta é de $1 milhão. Ou eu compro call ou eu compro put. E a gente fala do Denaro assim como se fosse um deus das commodities. O Botinha falou que você era deus, então você... Mas vamos para alguns cenários. Mas brincadeiras à parte, eu não sei se você entendeu a pergunta. Qual o custo marginal do minério? Oi? Qual o custo marginal ao ponto das pessoas pararem de fazer? Não. 30? Não, é mais baixo. Assim, Vale hoje tem um custo que é o Cash COGS, né, que a gente fala, se não me engano, é $50. Era há 2 anos atrás, eles queriam caminhar para $40, $35. Mais ou menos isso. CSN mineração é mais alto. Tá. Eu vou tentar usar uma linguagem simples. Você quer comprar o mercado está comprando esse copo aqui. E, de repente, a fábrica tem uma falta de copo ou acontece algum problema com a falta de copo e existe um derivativo. E o mercado começa a apostar na alta desse copo aqui. Só que as pessoas não conseguem comprar por um preço muito alto esse copo. Então, para as lojas venderem, o que elas fazem? Dão desconto, certo? Por mais que o preço esteja lá em cima, elas dão desconto. O que está acontecendo no mercado da commodity agora é exatamente a mesma coisa. Eu vejo o preço de referência subindo e o preço no físico apanhando para compensar essa alta. O exemplo mais claro que nós temos, até comentei com a Motinha,
Cobre subiu quantos por cento só esse ano? 15, 20%? Tinha voltando um pouco mais. E desde o final do ano passado, ele subiu uns 40% já, ou mais. Desde outubro, por ali. Quando eu vou para o prêmio de importação do cobre na China, caiu 80%. Então, se eu tenho um referencial de formação de preço subindo e o outro caindo, quer dizer que o preço está estável. Então, é isso que está acontecendo. Eu não tenho uma demanda tão grande por cobre nesse momento na China. Como o derivativo está subindo na bolsa, a maneira do chinês conseguir comprar o cobre de acordo com a demanda e o consumo que ele tem, ele vai bater no diferencial para o mercado físico, que é o preço de referência. A pergunta que eu deixei até no meu Twitter é essa. O que vai acontecer primeiro? O derivativo vai encontrar o físico, ou o físico vai... e aí ele derrete, ou a demanda recupera e o físico vai encontrar o derivativo. No fundo, é quem que está certo, se é o especulador ou se é o mercado, a economia real. É o mercado físico, né? Faz sentido. Acho que essa é a questão de $1 milhão agora. E a resposta pode vir do Jerome Powell. Porque, Powell, por favor, escute isso, hein? O mercado de commodities, ele é um mercado de crédito. Nenhuma trading tira o dinheiro do bolso para comprar minério, para comprar. Eles fazem um ACC, coloca no prego lá para pagar depois que embarcar. Todo o mercado vai no crédito. Se eu começo a ter estoque, sempre na questão dos estoques, a origem é a mão fraca do mercado. A Vale começa a fazer estoque aqui no Porto de Tubarão para exportar. Esse estoque custa. CDI para Vale, né? No mínimo. Vamos encerrar esse podcast. Mete esse mato. Então, exatamente. Eu me mato. Né? Ele vem com 50 pontos. Quanto que encarece o custo de carrego das commodities? Fica mais caro o financiamento. Então, o cara que vai comprar petróleo, adiantar dinheiro do Rabobank para pagar a Arábia Saudita e vender, ele já tem que aumentar os preços. Chega uma hora que o chinês não vai comprar, vai ter que bater no prêmio. Então, você reduz o mercado de crédito que vai financiar as tranches do mercado real. E aumenta o custo de carrego. Quem que vai formar estoque? Você vai vender o just in time ou da mão para a boca. Que aí, no final do dia, você vai ter aí é o cenário 1, né? Que é você tem o preço convergindo para o mercado físico. Exatamente. Aí você vai calcular, você vai fazer um cálculo chamado custo teórico da commodity. Você pega o valor futuro da commodity, daí você pega o valor presente da commodity, adiciona o juro pelo período que você quer analisar, mais o custo de armazenagem físico. Se o futuro tiver maior, ele vai cair. Se o presente mais o custo de carrego tiver maior, o futuro tem que cair. Entendi. Então amanhã a gente tem o... Não, sabe o que é o mais legal? Quando esse podcast estiver sendo transmitido, já vai ter todas as respostas, né? Porque já vai ter sido... Calma, só vai ter a resposta principal, que é o custo por dar do mundo, mas é quanto que o especulador vis-a-vis o... quando vai se cruzar isso... Felizmente, não, quando vai se cruzar não, mas eu digo, tudo... O Powell já vai saber, amanhã, já vai ter... amanhã que vai... Mas felizmente o consenso do mercado é os 25 basis points. E aí eu quero até trazer uma outra discussão, assim, é um pouquinho mais estrutural em relação ao minério de ferro, porque a gente sabe que basicamente minério e compra de minério, a demanda de minério, ela está muito atrelada à urbanização, que é o que a gente falou aqui, o mercado imobiliário. Hoje, quer dizer, hoje, nos últimos 10 ou 15 anos, isso esteve pautado na China. Mas a gente vê, por exemplo, no mercado de petróleo, uma Índia já muito forte, uma população indiana que vem crescendo muito, o mercado de ações da Índia com um prêmio absurdo que embute um crescimento grande. Você acha que talvez existe a possibilidade do eixo de urbanização do mundo migrar ali da China para a Índia? Você acha que estruturalmente isso é uma tese ou o que vocês dois acham? Quer você primeiro? É melhor, né? Ou eu? Não. Tá. Bom, eu gosto de falar, na verdade, por exemplo, você chamou a atenção, mas pela primeira vez não sei quantos anos, a China, o número de habitantes caiu. Sim. Teve, infelizmente, mais fatalidade ou seja, o boom demográfico da China já virou passado. A Índia está acelerando, a Índia vai ser uma população... Acho que a resposta que você está... A resposta à sua pergunta tem a ver com renda média do indiano. O indiano ainda é bem pobre, a renda média. A China vai conseguir aumentar a renda média do indiano ao ponto do indiano poder comprar uma casa? Ou poder... Então, a resposta em termos de boom demográfico é Índia, perfeito. Agora falta a Índia crescer, distribuir. O indiano poder... O sonho do Brasil
é que o indiano tem dinheiro para comprar picanha Lógico. e tomar cerveja. Picanha é difícil. Não, o chinês não comia picanha, começou a comer picanha depois. Na China. Mas a Índia é foda, né? Desculpa. Só se você mudar a cultura inteira. Produção, edita. Eu falar que Índia comer churrasco, mas aí eu acho... edita, por favor. Mas aí eu acho que está muito atrelado à questão mesmo de todo o plano econômico da China, né? Eu acho que é muito diferente. Tem né? mais algumas questões. Eu não acredito muito na Índia, por algumas variáveis. Primeiro, a população já é igual, deve ser exatamente igual até depois da vírgula, já com a China, esse ano de 2023. E ela vai crescer. Mas é mais jovem, mais jovem. Só que o que moveu a China? Primeiro foi uma mudança de governo. Lá na década de 90, houve uma mudança de governo e entraram os planejamentos quinquenais de 5 anos. E eles seguiam à risca. Chinês é empreendedor. Ele é muito, muito empreendedor. E é muito metódico também, né? E arriscaram muito na década de 90. E você tira 500 milhões de pessoas do campo e leva para a cidade em questão de 10 anos. Isso são quase 2 Brasil e meio. É o maior êxito rural da história. Gigantesco esse do rural. Na Índia, você já não tem essa expectativa, porque eles já têm 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, já a população já é distribuída, a Índia é um produtor agrícola maior do que o Brasil, e ela é uma população pobre, como diz, pobre, não é empreendedora, e ela tem uma questão cultural e religiosa que pode travar esse empreendedorismo. Se você é de uma casta pobre, você não tem muita esperança de ascender para a próxima, que é o pobre médio. Você já não tem muito essa expectativa. Imagine sair do pobre para uma classe alta. Isso é cultural. Então, eu não sou muito otimista com a China. Com a Índia. Ela já é dependente de 80% do uso de petróleo, ela é dependente de importação. Então, o que a Índia é para o petróleo, o que o Brasil é para fertilizantes. Só que a Índia está indo atrás de resolver isso. Então, há 2 anos atrás, ela liberou o uso de etanol de carros flex, que deve começar a chegar no mercado agora, em 2023. Como a Índia ultrapassou o Brasil na produção de cana ano passado, esse ano ela vai perder de volta a posição, e é o segundo player na exportação de açúcar, eles produzem muito etanol, podem produzir muito etanol. Então, eles podem aumentar a produção agrícola de etanol, usar mais o carro flex para reduzir a dependência de petróleo no mercado internacional. Se eu fosse olhar para alguns países com relação a ter um ciclo parecido com a China, eu olharia para a Indonésia, que já é uma população maior do que o Brasil, né? É uma soma de Brasil e Argentina em população, e para a Nigéria. Só que a Nigéria tem o problema religioso, né? Metade cristão, metade muçulmano, mas é o país que vai se tornar ali o 4º, 5º país mais populoso do mundo em questão de 5, 6 anos. E assim, até, desculpa estar monopolizando aqui. Não, manda mal, pô. Tá. Mas assim, você tocou na questão do açúcar, e a gente estava aqui em off comentando sobre como isso pode acabar impactando não só o mercado global, né? Essa questão do etanol, mas acho que também as empresas aqui no Brasil, e a gente estava falando sobre as sucroalcooleiras aqui. E aí, assim, eu queria puxar esse gancho, porque acho que tem muita coisa que a gente observa que é tendência, por exemplo, a gente estava falando da formação de preço da gasolina, tá? Mas a gente observa como tendência a popularização de carro elétrico e tal, mas a gente tem o etanol aqui. E eu queria entender, e até você puder explicar, acho que a explicação que você deu aqui foi brilhante, em relação a como isso pode impactar o preço do açúcar no mercado global, porque acho que é uma coisa que está meio que fora do radar, né? Não é a bola da vez, né? Vamos dizer. Isso, e para só completar essa pergunta, que foi a origem da conversa em off, e a questão da reoneração dos combustíveis brasileiros, qual é o impacto nisso? Sim. Até para começar, se nós fôssemos olhar realmente para o ESG, o etanol seria o combustível adequado. Que ele é renovável a partir da cana, é limpo, e então o ESG, em vez de olhar para outras fontes muito exóticas, como são os EVs, né, os veículos elétricos hoje, pudesse olhar para o mercado de etanol, talvez fosse mais adequado para esse momento, enquanto as pesquisas, o desenvolvimento dos veículos elétricos toma força. O Brasil é o maior produtor de açúcar, é um dos maiores produtores de açúcar, né? Briga com a Índia. Mas nós somos o maior exportador disparado. Não tem como comparar as exportações brasileiras com as exportações indianas. E a temporada na Índia do açúcar começa dia 1º de outubro. E o Brasil começa a moagem em abril. Então, de 1º de outubro até março, basicamente, a Índia manda no jogo.
Ano passado, o governo liberou cotas de exportação. Esse é um outro problema da Índia. A mão do Estado lá é Pesado. mais pesada que o do Brasil ainda. Então, o governo liberou cotas de exportação de 11 milhões de toneladas. Esse ano, essa cota veio em 6 milhões. Surpreendeu o mercado, o preço do açúcar disparou. Eles estão com um problema climático lá muito grave e não vão conseguir produzir a mesma quantidade de açúcar do ano passado. Então, uma cota adicional que o mercado esperava de açúcar não vai ter. Então, eles devem ficar em 6 milhões de toneladas mesmo. O Brasil é o candidato a suprir isso, mas a partir de abril. Por isso que os preços do açúcar hoje, que nós estamos gravando, devem estar próximo de 22 centavos de dólar por libra-peso. Como para a próxima temporada da Índia só começa 1º de outubro e ela já vendeu a sua cota, quem que sobra no jogo? Brasil e Tailândia. A produção em Tailândia também é relativamente pequena, tanto que o nosso maior comprador de açúcar é Bangladesh. Não é a China, é Bangladesh, próximo lá da região. E o Brasil vai começar a entregar esse açúcar em março, porque ele deixou um tasquinho de safra de cana, agora passado por questão do clima, transferiu para a próxima temporada. Mas até o começo de março, então é o Brasil que tem no jogo, e a gente não está exportando nesse momento. Agora vem para a questão dos impostos federais aqui, que saiu uma nota do Haddad hoje dizendo que acaba, depende do Lula, né? Do Lula sim, Agora, embaixo. vamos ver o que o Lula vai fazer. Se vai pro técnico, fiscal, responsável, por mais que a população seja afetada, ou ele vai pro social e mantém a desoneração. Num cenário onde ele vai tirar a desoneração, voltam a ter incidência no imposto da gasolina, a gasolina vai subir. Agora, para quem está assistindo, entender bem simples. Quando você abastece o carro com gasolina, se você abastece com etanol, o rendimento do combustível cai 30%. 30%. Então, se o preço do etanol estiver 70% a mais em relação ao preço da gasolina, você vai abastecer com gasolina, porque não vale a pena abastecer com vale etanol. mais a pena. Então, o desconto do etanol em relação à gasolina tem que ser acima de 30%. Então, se volta os impostos da gasolina, o preço da gasolina sobe e abre espaço para o etanol também subir. Então, é uma boa notícia para o setor sucroalcooleiro, que espera a volta dos impostos federais. Então, se a gasolina custar R$10, um exemplo para ficar fácil, e o etanol estiver custando 7, ele está em cima da arbitragem. Você escolhe com o que quer abastecer. Se ele estiver custando 8, você vai abastecer gasolina por uma questão de rendimento. Se ele estiver custando 6, você abastece o etanol por uma questão de custo versus rendimento. Então, voltou os impostos, o etanol pode subir favorável para as usinas. Na banda inferior, a usina vai também ver, eu vou moer a cana aqui, eu vou produzir etanol, eu vou produzir açúcar. Como que ela sabe qual que é mais lucrativo? Ela vai comparar o preço do etanol aqui no Brasil, o etanol anidro, com as cotações do açúcar em Nova York. Então, ela pega em reais por litro, transforma em centavos de dólar por libra-peso e compara os dois. Se o açúcar estiver mais caro, que é um açúcar para exportação, porque é Nova York, ela vai produzir o açúcar e vai exportar. O etanol é um cenário positivo, porque você tem uma elevação do preço pela arbitragem que a gasolina, e você tem menos oferta que pode subir ainda o preço do etanol. Porque independente se o consumo vai estar resiliente, vai estar menor em relação à gasolina, se o consumo da gasolina aumentar, também puxa o etanol por causa da mistura. Né? Entre 15% e 27%, dependendo se está usando a gasolina C ou a gasolina A. Agora, se há um déficit de açúcar por causa da Índia, o açúcar fica trabalhando 20 centavos, 21 centavos, 22 centavos de dólar por libra-peso, o etanol teria que subir muito para ficar mais competitivo que o açúcar, e isso é pouco provável que aconteça. Então, as usinas devem continuar produzindo açúcar para entregar no mercado internacional com preços mais altos, e o etanol também tem preços mais altos. Então, é um cenário, nesse momento, aparentemente, muito favorável para o setor sucroalcooleiro. Muito favorável Quem mesmo. está ganhando, ele vai ganhar tanto com a possível reoneração, como já está ganhando com esse açúcar nos níveis bastante elevados e ainda com quebra da Índia, etc. E aí eu estava chamando a atenção aqui, porque tem algumas empresas que são do setor de transportes, que elas sazonalmente elas se beneficiam de um sucroalcooleiro forte. Principalmente no final do primeiro trimestre, começo do segundo trimestre, que é no final de março, né, e pega abril e maio. O início da moagem. Que é quando tem o início da moagem. Então, justamente, tem muito mais investimento, e se tiver esse
esse a mais, né, que é o preço lá em cima, favorece bastante. Então, por exemplo, eu me lembro que no ano passado, a Vamos, que é uma empresa que faz locação de máquina para o setor sucroalcooleiro, o primeiro trimestre e o segundo trimestre foram incríveis em termos de volume locado, porque estava bombando. Nesse próximo trimestre, então tem essa opcionalidade de ser também muito, muito forte ainda. Né? E para a Vamos ainda tem um detalhe, a safra de soja está começando agora. A Vamos está alugando muito caminhão na região centro-oeste, porque há um déficit muito grande de transporte. Então, para a Vamos é um cenário positivo. Primeiro semestre é um cenário positivo. Aí é aquela questão, né? A gente fala muito aqui, juros está batendo para caramba no financeiro das empresas. A gente tem Vamos ainda reportando lucro mesmo com um financeiro ruim, né? Com uma alavancagem alta, mas porque o operacional está entregando muito. Exato. Então o cara tem... Só para você ter uma noção, Moto. Você fala que o yield de 6% da NTNB é maravilhoso. O cara tem 3% de yield no mês. No trimestre. Não, no mês, né? Porque a gente olha o yield é o composto do mês. O yield no mês do cara é 3%. Então, primeiro semestre, no Brasil, primeiro semestre é maravilhoso. Se estiver associado ao agro, é maravilhoso. Queria pegar o gancho para a gente falar um pouquinho mais sobre as commodities agrícolas também, porque acho que, enfim, a gente acabou indo para esse ponto agora. Não sei se vocês querem complementar, falar com alguma pergunta nesse sentido, ou se você quiser passar um pouco dessa visão, enfim, eu vou deixar aberto aqui para você ir para onde você quiser. Eu estava conversando em off com o Delara, a minha grande preocupação quando eu olho a questão das commodities agrícolas, para mim o Brasil é o celeiro do mundo e soja, o Brasil realmente tem uma participação muito relevante no mundo. E o setor de soja é um grande gerador de dólar para o Brasil. Eu estava conversando com o Delara, falei, quando é que chega efetivamente esse dólar? Como é que a gente vê todo dia chovendo? Isso vai atrasar o fluxo de dólar para o país, vindo de soja, vindo das commodities agrícolas? Você pode me ajudar? Mota, fala um pouquinho mais perto do mic, senão vai ficar ruim seu áudio. Tá, desculpa. Então, eu estava comentando aqui, antes de abrir, conversando com o Delara, porque a minha preocupação básica é quando que vai entrar o dólar da safra agrícola, principalmente commodities que a gente exporta soja com uma enormidade. Já está começando, para começar, esse efeito climático com muita chuva vai atrasar esse fluxo de dólar para entrar para o Brasil? E se vai atrasar, eventual, mas a quantidade total deve ser maior ou menor a quantidade de dólar que deve chegar no Brasil vindo da safra agrícola? Matião, o Brasil, há 4 ou 5 anos atrás, ultrapassou os Estados Unidos na produção de soja. A expectativa para essa temporada é de 150 milhões de toneladas acima. Devemos exportar 86, 87 milhões de toneladas, desse total 80% para a China. A seca do Rio Mississippi ajudou bastante. Muito. Isso ajudou o milho e ajudou principalmente o milho. Eu já explico o porquê disso daí. Então, a soja, ela chega no mercado agora, está chegando 150 milhões de toneladas e começa um fluxo de exportação. A colheita está atrasada, mas vamos fazer de conta que está tudo bem. Começa a colheita em janeiro e isso daí já começa a embarcar já com destino principalmente para a China, que é o maior comprador nosso. 80% desse volume que eu comentei, de 85%, a China compra. São quase 65 milhões de toneladas que a China vai comprar do Brasil essa temporada, pelo menos é a expectativa. Só por alto, 65 milhões vezes o preço da safra daria quantos bi de dólar? Vezes 100 vamos colocar 150, faz por alto. Daria 600, é difícil, precisa fazer a conta. Peguei o Adelar. 60 milhões vezes 150? Relaxa, depois a gente pega a HP quase dá 9, né? Quase um bi. Dá quase um bi. 900 milhões, mais ou menos. Quando você faz um processo de exportação de soja, você origina essa soja no momento do início da colheita, para ficar simples. Começa a originar, ou seja, comprado o produtor no início da colheita, ela vai para o armazém, eu vou fazer a padronização, né? Vou fazer a secagem, vou ver se tem um percentual de grão ardido, grão mofado, grão escurecido, grão quebrado. Padronizei isso, eu vou transportar para o porto. Então, pega um trem, pega um caminhão, vai lá para o porto. Chega lá, faz uma triagem, que é rapidinho, o caminhão só pode ir para o porto hoje se ele tiver cadastrado para entrar nessa pátio de triagem, senão o caminhão não entra nem na área portuária. Ok, descarregou, isso vai para um silo e o silo é embarcado num navio, feito a estiva num navio. Todo esse processo, vamos colocar 15 dias, 20 dias. Começou a colheita no meio de janeiro, em começo de fevereiro começa um fluxo maior de exportação. A trading embarcou a soja, ela avisa o importador, embarquei, estão aqui os documentos, e ela recebe esse pagamento.
Então, o grande fluxo deve começar a entrar de soja, via de regra, agora em fevereiro. Segunda quinzena, terceira quinzena, finalzinho do mês de fevereiro. Esse ano nós estamos com o mesmo problema de 2021, um excesso de chuvas na região centro-oeste. Então, a colheita nossa está muito atrasada. E o muito atrasado que eu digo era para termos colhido já em torno de 15%. Está em 3,5%. 13,5%. 3,5%. Para você ter uma ideia do tamanho do atraso. Então, essa exportação que era para estar saindo agora em fevereiro, talvez vá para março. Isso é bom para quem? Para o derivativo na Bolsa de Chicago, porque a demanda tem que ir para lá. E o nosso programa começa um pouco mais tarde. Quer dizer que vamos exportar menos soja? Não necessariamente. Ela vai chegar um pouquinho mais tarde, mas os fluxos vão continuar acontecendo. Então, só de soja, como falou, se a gente não errou na conta, aí quase $1 bilhão entra aqui para o Brasil. E o que pode ser muito bom, porque apesar do custo da soja ser dolarizado, tanto em material de reposição de maquinário, quanto de fertilizantes, quanto de defensivos, né, pesticida, herbicida, fungicida, ser dolarizado, houve uma queda de preços de fertilizantes. A gente pegou um pico de preço no meio do ano, mas no começo do ano e no final de ano os preços caíram. Então a gente pode ter uma melhora nos termos de troca. Isso é bom para a renda, porque melhora salário, é uma melhora de produtividade. Então a gente deve pegar um cenário muito favorável nesse primeiro semestre olhando para a soja aqui do Brasil. E o fluxo de dólares do comércio exterior deve ser muito bom, porque nesse período a gente não importa fertilizante, olhando só as duas culturas. A gente exporta soja e importa fertilizante. Ou seja, só tem a saída, a saída de dólar para pagar o fertilizante já foi. Acontece no meio do ano. O careca da Goldman vai ter que revisar os 4,80 para 4,50, mano. Vai ter que colocar com fluxo. E ainda com o minério lá em cima, o petróleo ainda segurando, entre aspas, né? E tem o milho. Tem o milho que você falou, né? O que aconteceu? O Brasil ele é um tradicional exportador de milho há 4 anos, aproximadamente 5 anos no máximo. Nós não éramos ninguém no mercado de milho lá em 2015, 2016, a gente não era ninguém no mercado internacional. Quem hoje é o grande consumidor de milho nosso? Hoje é a Europa, principalmente a Europa. Isso vai para muito para Rotterdam, para Santander na Espanha, são os maiores compradores. Agora vai ser a China. Desde o meio do ano passado, a China assinou um protocolo fitossanitário, já aprovou as sementes, já tem as tradings cadastradas no Aquisic lá nos portos, já começou um fluxo já de milho indo para lá. E no primeiro semestre, nós não somos tradicionais exportadores, porque a safra de verão é uma produção pequena, eu acho que a gente deve vir por 24, 25 milhões de toneladas, e a segunda safra, o safrinha, quase 90 milhões. Então, o verão agora é 25% quase do que se produz no inverno. Então, o primeiro semestre, nós somos consumidores de milho, até importadores desse cereal, desse milho. Só que ano passado, nós tivemos o Putin invadindo a Ucrânia dia 24 de fevereiro, à meia-noite. E quem comprou o milho na Ucrânia, que é o terceiro, disputava com a Argentina o terceiro lugar como maior exportador, ficou com o milho preso. E eu preciso processar milho para fazer ração, para fazer etanol, para produzir alimentos. Aonde que eles vieram? No Brasil. Então, desde março, nós começamos um volume de exportação acima da média. E a temporada termina dia 31 de janeiro, no dia que a gente está gravando esse podcast. E o nosso volume de exportação deve chegar próximo a 48 milhões de toneladas. Recorde absoluto. Nunca exportamos tanto milho. Por que compraram no Brasil e não compraram nos Estados Unidos? Porque houve uma seca no rio Mississippi, que é um rio que sai lá de Illinois e vem descendo para sair no Golfo, e essa seca fez as barcaças que transportam lá transitar com comboios menores e mais leves, senão tocava no solo. Se eu tenho uma quantidade de grãos de 350 milhões de toneladas, que é a produção norte-americana, chegando no mercado e a minha oferta de transporte é lá embaixo, o que acontece com os preços, voltando para o básico da economia? O preço dispara. Então, o diferencial, o preço de referência do mercado físico em relação à bolsa, ficou muito caro. E quando eu comparo esse basis, esse prêmio de exportação entre Brasil e Estados Unidos, o Brasil estava ultra competitivo em relação aos Estados Unidos. Quase $30, $40 por tonelada mais barato. E a demanda veio para cá. Agora nós começamos a entrar num problema ali que eu vou deixar uma frase para ser estudada, né? Quem sabe uma rotation aí, frigo para sucro alcooleiro. A produção brasileira desse verão em torno de 25 milhões de toneladas.
Eu exportei na temporada passada 48 milhões de toneladas e tive uma produção de 118 milhões de toneladas e consumi... Você ou o Brasil? Não, Brasil. Eu falei, Meu é um pouquinho menos. eu falei, vamos chamar um helicóptero para levar o... Nós consumimos quase 30 milhões de toneladas e está sobrando, na verdade, de janeiro para início de fevereiro, em torno de 3 milhões de toneladas. Então, eu tenho 3 milhões de estoque de passagem, de carry-over, mais 25 milhões de produção no verão. Um total de oferta, então, de 28, 29 milhões de toneladas. A estimativa de consumo no primeiro semestre de 32 milhões de toneladas. Então, está short em 3 milhões. Então, exatamente. Está faltando no mercado, ou melhor, a estimativa é que falte no mercado 3 a 4 milhões de toneladas. Como que eu resolvo isso? Importando. De quem que eu importava? Da Argentina. Para ficar ruim na Argentina, tinha que melhorar muito, muito mesmo. Porque a condição hídrica de seca e calor lá foi terrível. Eu vou importar dos Estados Unidos, fica muito caro. Então, o que vai ter que acontecer? O básico da economia de novo. O preço sobe para regular a demanda para que não falte produto. Quem que vai consumir esse milho? Frigoríficos, pecuaristas, suinocultores, avicultores. Então, já começa a circular no mercado notícias de que esses consumidores estão preocupados com o desabastecimento. E agora um dado para ajudar a complicar a situação deles ainda. Em fevereiro do ano passado, as nossas exportações totalizaram 771 mil toneladas. O que está em line-up, ou seja, está com um navio nomeado para embarcar em fevereiro, 2,2 milhões de toneladas. 3 vezes o que eu tinha em fevereiro do ano passado, numa produção de 29 milhões de toneladas. Ou seja, 10% já está destinado para o exterior. Então, eu já tenho uma oferta no primeiro semestre de 25 milhões de toneladas. O cenário é muito ruim para quem depende muito de grão, né? BRF, Marfrig, JBS, Minerva. Não pode dar recomendação, porque tem que ser estudado mais múltiplos e estudar empresa, uma análise setorial, mas eu acho que valeria a pena, com carinho, estudar uma rotação de frigos para o setor sucroenergético. Esse assunto, a gente até conversou um pouco antes, eu acho que JBS rompeu a mínima de bastante tempo. Os frigoríficos estão... Não, e o cenário lá nos Estados Unidos também é ruim. Demanda desaquecendo, americano com menos dinheiro. Não, só para esse ponto do ali é muito importante. Até também acho que é levantar uma coisa educacional. As narrativas, elas entram no nosso cérebro, no nosso ouvido, assim, cara, faz todo sentido. Então, vamos zerar. O mercado já... Quanto que já antecipou disso? Ninguém tem essa informação. A única informação que o cenário é desafiador? Sim, mas olha os preços. Mas eu acho que principalmente olhando para os ativos como o JBS, o que estava muito no preço, o que estava implícito no preço era o mercado americano super ruim, né? Sim. Eu acho que era a principal narrativa, acho que era essa. A margem do frigorífico estava se reduzindo cada vez mais por conta da pressão de grãos, e você também tinha uma falta, né, de gado pro abate, que também estava colocando uma pressão no preço do gado em si, e estava reduzindo muito a margem. Aí você tinha, olhando para os players locais, um pouco mais de alívio, que era o caso de Minerva, por exemplo, que tem uma exportação muito forte para a China, uma margem melhor por conta de ter uma predominância no gado que é criado de pasto, né? Mas você olha, por exemplo, para a BRF, que é um frigorífico que majoritariamente vai depender do preço do grão para alimentar, né? Que eu ia falar pássaro, né? Frango e porco. Falar pássaro. Frango e porco. Que é mais intensivo, né? O insumo principal é isso. Então, acho que o cenário é bem ruim para a BRF. Já acho que a gente até tinha uma recomendação bem ruim para a BRF, inclusive. Não, e aí você olha... Claro, a JBS, a exposição é basicamente mercado norte-americano, né? Tem que olhar para lá. Mas a BRF é majoritariamente o nacional aqui. O pecuarista não estava vendendo o boi a 250, 260 arroba, e ele tinha uma boa condição de pasto. Nesse momento, nós temos o que nós chamamos de boi das águas. Por quê? Porque chove, o pasto cresce, tá bonito o pasto. Se o comprador vai pagar um preço que você não quer vender arroba, deixa no pasto lá, porque ele engorda lentamente. Agora começamos a nos encaminhar para a sazonalidade, nós falamos a saída do boi das águas, porque começa a se aproximar o inverno, o fim do verão, é um clima mais seco, o pasto vai começar a rarear, que a gente fala, você vai ter que fazer o coxo, que é pela ração. E aí aumenta o custo. Então, deixa eu entregar esse boi
por um preço que pode não estar muito favorável, porque amanhã eu vou ter que comprar uma saca de milho pagando R$100. Esse milho fica muito caro. Então já começou a ter um aumento da oferta de boi. E só que a reabertura da China trouxe uma expectativa de maiores exportações. E a gente viu um rally no boi há 3 semanas atrás, porque Mozerlândia, lá no Goiás, que é a maior unidade de processamento de exportação, foi reaberta, né? Voltou a ter a licença. 11 frigoríficos foram habilitados para exportar para a Indonésia. E aqui eu confesso que eu não entendi a animação do mercado. A Indonésia compra 1% da carne brasileira. Agora vamos olhar para a China, porque a China é o consumidor. Como que está o mercado de suínos na China? Porque a China come muito mais carne de porco do que carne de boi. Imagino que bombando, porque pelo volume de exportação de principalmente grãos para a China, né? Então, a população lá de suínos cresceu. O governo está estimulando, está comprando até e ajudando o suinocultor, porque o preço caiu bastante. Então, se você começa a ter um excesso de carne de suína barata, você não vai comprar picanha se você não tem condição de comprar picanha. Então, eu acho que tem que olhar tudo isso daí, principalmente como que a China vai retomar. E a China só retoma se Estados Unidos e Europa também retomar. Em relação a esse caso de China, assim, principalmente do volume que a gente ganhou de exportação para a China, de carne, né, carne bovina, tem que lembrar que tem aquela questão da peste suína africana, né, que matou boa parte do rebanho, só que eles recompuseram super rápido isso, né? Hoje acho que o cenário é um pouco diferente, mas ainda assim acho que é mais resiliente. Acho que Minerva, por estar exposta, tem uma boa parcela Brasil, mas tem Paraguai também e Argentina. Mas acho que uma boa parcela exposta da produção sai de Brasil. Acho que dos cases de frigorífico, acho que talvez seja o que está mais protegido, né? A PS... Não foi só a PSA, né? A PS suína. Teve orelha azul e porcinavírus também. Em 2018, eliminou quase 50% da população de suínos. Caiu de 54 milhões de unidades de animais para 30 milhões. Então, 2018 e 2019 foi ano ruim. E o que nós vimos? Soja também derretendo, porque o farelo de soja é o principal componente. Em 2 anos, eles voltaram para 60 milhões de cabeças lá. Tanto que o preço da carne derreteu, o governo teve que comprar para fazer estoque estratégico para não desestimular o suinocultor. E aqui tem um outro cenário, que entra a margem de processamento. Quando a margem está muito boa, o que o suinocultor faz? Em vez dela entregar um porco de 130 quilos, ela entrega por 160. Porque a margem está boa, ela pode comprar o farelo e vai engordando e entrega um porco mais gordo lá. Quando a margem está ruim, ela reduz, em vez de 130, ela entrega por 90. E aí demanda menos farelo de soja, menos óleo vegetal, menos proteína para alimentar os animais. A gente tem que ficar muito, muito de olho nesse case de reabertura de China agora. Se for aquilo que o Mota vem trazendo aí, do que era a narrativa do Zé, né, que no Brasil aconteceu isso, a gente viu o consumo, a atividade local, bar, restaurante bombando. Se China acontecer isso, talvez também seja positivo para o Brasil, não só do ponto de vista de commodity agrícola, mas também de proteína e etc. É isso aí. Chegou ao final do nosso tempo, Motinha. Você quer fazer uma última pergunta? Não, na verdade... Motinha tá triste, porque quando soube que era 1 hora, ele, tava preparado para umas 4. Não, mas eu acho que para mim, ali, para mim 1 hora é muito pouco, tá? Mas se eu pegar assim, o que eu quero meu foco, entender por que essa frustração com o preço do petróleo, acho que você foi na ferida, é a questão do desconto que tem do petróleo russo para dois grandes consumidores de petróleo, estou dizendo que é os principais, Índia e China. Lembrando, a Índia é dependente quase 100% de energia. A contraparte disso, a tese, quem está comprada, é quando é que os Estados Unidos vai repor os estoques estratégicos. Sim. Quando é que os Estados Unidos vai repor os estoques estratégicos, e é o PEP. O que o PEP vai fazer agora, no dia 1º de fevereiro, dia 2 de fevereiro, quando deve anunciar se vai cortar, a princípio é a manutenção. Mas o fluxo de informação que você traz para a gente ali é de tanta qualidade e tão denso que eu pergunto para você, quem está escutando esse nosso podcast, se apaixonou pelo tema, começou a entender, como é que ele consegue ir a fundo? Você tem algum curso online, tem alguma coisa que você pode suprir essa possível demanda que pode estar? Como brasileiro também tem muito produtor rural, imagina se tem um produtor rural aqui nos escutando, como é que ele se protege? Como é que ele consegue ter 10, 20, 30% do seu conhecimento? Louco. 20, 30% é fácil já. Muita gente tem muito mais. Nós não temos um curso. Eventualmente, nós abrimos um curso presencial aqui em São Paulo,
mas não tem algo na carteira. Mas nós temos um produto digital chamado Commodities em Foco, onde a gente faz essas análises pro varejo, né? Não é para o institucional, pro varejo. Ele assina o produto, paga uma mensalidade, tem conteúdo educacional dentro disso dali, não é o foco, mas tem muito análise. Então, esses dados que são mais difíceis, e aí vou roubar uma frase tua, eu estou tentando democratizar as informações do Refinitiv, você do Bloomberg e eu do Refinitiv. Porque são plataformas profissionais que não justificam a pessoa física pagar um custo de uma plataforma profissional. Só que grande parte das informações de mercado, elas estão nessas plataformas. Essas arbitragens estão no seu... O que você viu de diferente ao frete com isso, então, teoricamente, está dentro do seu... Dentro da plataforma profissional. Muito caro. Mas, vamos dizer assim, não, o valor é alto. Está dentro do seu aplicativo. Dentro do aplicativo. Tá, ele é um valor alto. Já captura da Reuters, etc. Já tritura, já interpreta. Entrega mastigado. Entrega, ó, aqui tem arbitragem, aqui está isso, o preço... Inclusive com recomendações de trades. Tem analista CNPI para fazer esse trabalho lá dentro. Então, a ideia é levar essa informação, porque eu venho do mercado físico, mas não tem como dissociar o mercado físico do mercado financeiro, como eu disse no início, porque o mercado físico tem o preço iniciando numa bolsa de mercadorias, e o mercado financeiro depende do que acontece no mercado físico. A gente está falando de um produto físico, de um derivativo de um produto do mercado físico. E grande parte do mercado, existem excelentes profissionais excepcionais, mas grande parte do mercado ele está focado ou no físico, que é o caso de produtores rurais, para ficar mais fácil. Então ele olha o preço da soja, do milho, do algodão, do trigo ou do açúcar lá e vê se está bom ou não, acredita se está bom ou não. E grande parte do mercado financeiro olha só o derivativo. Então, quando você chega com uma informação de diferencial de base, de frete, você percebe muitas pessoas que é um mundo novo. Opa, eu não tinha olhado por esse prisma aqui realmente. Você falou que caiu 30 por menor nível em 30 anos, o nível de frete de quantidade de navios. De quantidade de navio, pô, atividade econômica global, mas é impressionante o valor agregado dessa informação. Então, é esse tipo de informação que nós tentamos levar no Commodities em Foco. Então, não vendemos o curso, mas temos uma assinatura, a pessoa assina lá, commoditiesinfoco.com, faz a assinatura e tem acesso a informações, interage com outros assinantes, interage com os analistas que estão lá dentro, eu estou lá, o Vicente, que é meu sócio, está lá. Então, é um produto, assim, muito bom. Particularmente, eu acho ele muito bom. E tem o Instagram também do Delara, acompanha lá o Delara, vira e mexe, abre caixinha. Fala aí qual que é a Delara. É a Delara _. Pô, show de bola. Tem o Twitter também do Delara. O Delara de vira e mexe abre sessão de Q&A lá, pessoal pergunta sem resposta. O que falaram? Que estava aparecendo o Lula numa última caixinha? Inteligência artificial, tinha que tirar o inteligência artificial. Não, mas maravilha. Show de bola. Commoditiesinfoco.com, então, para o pessoal acessar lá, a qualquer momento tá... .com.br ou .com? Os dois, vai ser direcionado para o mesmo site. Show de bola. Delara, obrigado pela presença. Acho que fica o convite aqui nosso para você vir mais vezes. Quando você estiver em São Paulo, se você quiser sempre dar um toque para a gente marcar, acho que sempre vai ter coisa para falar. E ao longo desse ano também acho que vai ser interessante te ter aqui. Não, eu que agradeço. Obrigado. Boa. Show de bola. Motinha, obrigado também. Mais uma vez agradecer o Delara. Eu tenho muito claro na minha percepção que a importância das commodities para o fiscal brasileiro. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Então, ter noção, que ele veio agora, falou que a produção provavelmente de soja vai ser maior, pode ajudar o nosso fiscal. Né? Vamos ver o preço da soja, mas por aí vai. Mas o fato é, commodities é importante para todo mundo. E para mim, a commodity mais importante do mundo é o petróleo. Eu trabalhei com um cara, não vou dizer quantos anos atrás, que eu sempre admirei muito. Ele falou a seguinte frase para mim: Mota, quem entende de petróleo e juros entende tudo. Você já tem 90% mapeou o teu cenário macro. Exato. Então, queria agradecer enormemente o Alê. Quando puder voltar, Alê, vai ser sempre muito bem recebido. A Genial vai estar de portas abertas para você. Fico muito feliz. Obrigado. E pode trazer o Vicente também. Pode ir. É verdade. Vamos marcar. Igor, obrigado. Obrigado, pessoal, aí pelo espaço. O papo foi alto nível aqui. Acho que o Delara deu uma aula, a Motinha também trouxe a visão dele. Foi uma aula. Acho que foi muito bom, a gente conseguiu passar por todos em tempo recorde. Agradecer a paciência do pessoal aí, por favor. Quem tiver pergunta, né, como a gente fez esse podcast não foi ao vivo, por favor enviar nos comentários aqui, aí eu e o Bruno a gente trata de responder. E eu conto com a turma da produção editar aquela frase. Né?
E uma outra coisa, só parafraseando teve um seguidor nosso aqui no canal, quando a gente trouxe o Serginho do Genial Energy e o convidado dele, o Diego Macord, foi secretário, inclusive, do governo Bolsonaro, ele escreveu assim, o podcast Genial Analisa é um MBA grátis. E, de fato, agora a gente teve mais uma aula desse MBA grátis aqui agora sobre o pessoal que acompanha isso aqui, cara. É verdade, tem informação pra caramba. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Valeu, gente. Lembrando, se você quiser seguir o Delara lá, ele falou as redes, eu deixo aqui pra vocês também no comentário fixado. Forte abraço, valeu. Fui. Tá com dúvida no que investir? Quer saber quais são as melhores ações para investir nesse ano? Ou prefere começar devagarinho na renda fixa? Seja qual for o seu perfil, se inscreva no canal da Genial Investimentos.